tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tipo de registro que vocês vêm me perguntando bastante e eu resolvi compartilhar com vocês até um pouco do meu percurso com esse tipo de registro, que é o portfólio. Eu tenho recebido algumas dúvidas de como fazer o portfólio, o que fazer, enfim. E eu sempre tive uma coisa com portfólio, porque eu sempre achei muito bonito esse processo de documentação, essa forma de registrar. Eu sempre achei muito, assim, valiosa, porém eu sempre achei muito trabalhosa, uma coisa assim, e que às vezes não fica com a cara da criança, né? E por que que eu tinha essa visão? Porque era o que eu via nas escolas particulares, principalmente, ou às vezes até em algumas escolas onde a gente passa, e a gente vê que o portfólio é um produto feito pela professora, né? É o que a gente vê por aí. Então é um caderno, geralmente um caderno, um bloco, enfim, onde a professora ela registra todo o percurso da turma através de fotos, através de frases, né? É como se fosse um scrapbook, né? E aquilo fica todo bonitinho, tal. E aí eu recebia os portfólios dos meus filhos e gente, era uma coisa assim linda, linda, toda trabalhada, toda colorida, toda, sabe? É uma coisinha bem bonitinha assim. Mas você não vê a criança fazendo, né? A criança ela não tem muita participação. E aí eu comecei a pensar, além das teorias que a gente tem sobre portfólio, falando uma questão mais prática mesmo, tá? Sem ficar trazendo muitos argumentos teóricos, né? É mais do que a gente vivencia mesmo. O portfólio, ele pode sim ter essa função. Eu não acho errado o professor ter esse tipo de portfólio, se ele deseja, para documentar o seu trabalho, para arquivar o seu trabalho mesmo. Eu não vejo problema nenhum do professor ele mesmo ir fazendo e ter esse portfólio. Como também não vejo problema e acho sensacional quando o professor, a professora consegue construir com a sua turma esse portfólio. E aí a gente entra numa questão organizacional, uma questão de logística. Um professor, uma professora com 30, 35 crianças. Você fazer um portfólio individual de cada criança para que cada criança leve o seu portfólio, tem que ser um processo pensado, certo? É um processo que você vai construindo ao longo do tempo. Você não assim, você pode, mas digamos que é um pouco inviável você chegar, vai no final de um semestre ou no final do ano e querer sentar com a sua turma e cada um montar o seu portfólio. Fica uma coisa um pouco cabulosa, né? Então, se você já tem essa intenção de fazer um portfólio individual para cada criança com a participação dela, é algo que você já vem pensando, então você já vai pensar em que material que você vai fazer para cada criança e durante a realização das atividades você já pode ir produzindo esses portfólios, certo? Agora, se não, eu quero fazer o individual de cada criança para entregar no final do semestre, aí você vai ter todo o trabalho de elaborar e executar e produzir. Então, assim, o portfólio, ele é como se fosse um trabalho artístico, né? A gente pode falar que ele é um trabalho artístico, porque ele é feito através de fotos, através de vídeos, através de falas, através de imagens, de desenhos, enfim, né? São as mais diferentes linguagens expressas ali naquele arquivo, naquele caderno, naquele documento, né? Eu acho que isso é um aspecto muito legal do portfólio, é que ele é um tipo de registro que abarca múltiplas linguagens. Então, a gente pode usar a linguagem artística, a linguagem oral, a linguagem verbal. Tudo que a gente hoje não precisa mais ficar declarando que a gente está trabalhando com as crianças, né? Tá ali dentro. Dentro dele a gente consegue trabalhar das mais diferentes formas e maneiras. E aí, você tem que pensar se você vai fazer um individual ou um coletivo, se você vai produzir esse portfólio ou se você vai pedir a ajuda da criança, né? Eu acho muito valioso isso. Às vezes você faz um coletivo da turma inteira que depois você vai deixar disponível para uma reunião com as famílias, para uma reunião com os professores, para alguma apresentação. E aí você também vai construindo esse portfólio durante o seu percurso. Enfim, aí você vai utilizar das suas diversas metodologias para fazer, para dar conta disso. Mas você tem que estar definido.
que tipo de portfólio você vai fazer. Se é um portfólio individual, se é um portfólio da turma, se é um portfólio que você vai produzir ou se é um portfólio que vai ser produzido coletivamente. Aí vem a questão, um portfólio impresso ou um portfólio virtual? Sim, hoje nós já temos a possibilidade de fazer um portfólio virtual. Antigamente, e o mais tradicional, é a gente ter um portfólio impresso, um portfólio elaborado, não só impresso, né? Eu digo um portfólio ali no real, com papel, né? Eu acho isso muito bacana, se você tem a vontade de fazer. Então, você reúna. Acho que planejamento é tudo. Você planejar as atividades que você vai fazer, as atividades que vão estar contempladas nesse portfólio, como que você vai organizar. Às vezes não tão minuciosamente, porque às vezes isso vem no decorrer da atividade, no decorrer da produção, né? Mas você também tem a possibilidade de fazer um portfólio virtual. E o que é um portfólio virtual? É exatamente você usar esses registros e descrever um percurso. E aí nós temos algumas ferramentas para se fazer isso. O que eu acho que é muito importante é você, no decorrer do percurso, além de, se você já tiver a possibilidade de ir montando o seu portfólio, você otimiza o seu tempo. Então depois você não precisa parar e fazer tudo de uma vez, você vai fazendo aos poucos. E aí você vai criando formas de organização. Organize, se você vai fazer um portfólio virtual ou mesmo impresso, organize os arquivos que você vai utilizar. Fotos? Então cria uma pasta para as fotos e já vá organizando. Projeto, você fez um projeto X, já vá colocando na pasta projeto X, a semana tal, ou pela criança. Aí você vai da sua organização, como que você vai organizar. Mas já tenha uma pasta onde todos os arquivos que você vai utilizar estejam lá. Depois fica muito mais fácil de você só sistematizar dentro do portfólio. Mesmo que você vá imprimir aquilo, já deixando dentro de uma pasta, depois você já sabe aonde você vai achar aquilo lá. Tem uma pasta de vídeos, né? Enfim, tenha tudo isso organizado porque facilita muito na execução do portfólio. Eu acho o portfólio virtual o máximo, o máximo. O portfólio virtual, ele tem, às vezes, a limitação da participação da criança, né? Ela pode participar, e aí a gente já vai entrar mais ou menos em que forma, mas não é a mesma participação, talvez, de um portfólio ali, né, feito ao vivo e a cores, o que eu também acho valiosíssimo. Mas, em tempos agora de pandemia, de quarentena, a gente tá em casa, eu resolvi montar um portfólio do percurso que a minha turma tem desenvolvido aí, tem vivido nesse período. Só que eu não consigo contar com a ajuda deles nessa execução de realmente montar o portfólio. Mas a gente pode fazer com que a criança tire as fotos, grave os vídeos, onde eles decidam em que momento, em que lugar eles vão aparecer do portfólio. Então, tem como ter a voz, o protagonismo da criança, não da mesma maneira do portfólio real. Real que eu digo impresso ali, né? Mas ele também tem a criança como centro. Eu aqui em casa, eu estou fazendo o portfólio desse percurso, então eu estou sendo a executora, né? Manual mesmo de fazer a coisa, mas eu utilizo dos vídeos das crianças, das fotos das crianças, do percurso das crianças. E se a gente estivesse no modo presencial, eu poderia muito bem sentar com as crianças e montar com elas, levar um projetor, o computador, e elas irem ajudando a organizar, elas tirarem fotos das atividades, elas filmarem, elas me ajudarem no registro. O que a gente escreve sobre essa atividade, que foi assim, 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 assim. Então, não é porque o portfólio é virtual que ele impede a criança de se colocar. É só uma forma diferente, tá bom? Falado tudo isso, eu quero brevemente mostrar para vocês o meu portfólio e como que eu tenho feito, tá bom? Quando eu falo em portfólio, eu sempre penso em apresentação, e aí a gente abre o PowerPoint. E aí, pra mim, hoje ainda é a melhor forma. Eu sei que existem 1000 e outros programas de edição, que você pode montar essas apresentações e tal. Mas eu penso, além na praticidade, para quem eu vou mostrar esse portfólio. E às vezes você faz em alguma plataforma que, se você vai mostrar em algum outro lugar,
essa é uma outra coisa que o portfólio virtual te possibilita. Às vezes, vamos supor, você tá aqui em quarentena dentro de casa e você tem um portfólio real. E aí, uma colega, professora, supervisora, diretora, coordenadora, lá da Conchinchina, quer que você mostre, né? Ou quer dar uma lida no seu portfólio para conhecer o seu trabalho. Ou você grava você mostrando, né? Tirar foto, enfim. Você tem esse recurso. Mas o portfólio virtual, você compartilha com aquela pessoa e ela viaja pelo seu portfólio. Então, por exemplo, no meu portfólio tem os vídeos, tem as fotos. Então, quando eu compartilho com alguém, essa pessoa dá o play nos vídeos e assiste os vídeos, né? Ela consegue ter esse contato. E eu acho que é uma maravilha que o portfólio virtual nos dá essa possibilidade. Então, são essas premissas que me guiaram, né? Para quem que eu vou poder um dia compartilhar, com quem eu vou compartilhar esse portfólio. Então, eu tenho que fazer num programa básico, onde praticamente a maioria tenha acesso, que não vai desconfigurar o meu arquivo, porque às vezes você faz num formato, desconfigura, o próprio PowerPoint sofre o risco de desconfigurar, mas é o recurso mais básico, digamos assim. Então, fiz a minha apresentação no PowerPoint. Quando eu finalizei, o arquivo ficou extremamente pesado. Por quê? Porque ele tem vídeos, porque ele tem muitas fotos e ele é um acompanhamento semanal, então é uma coisa extensa. E aí ficou muito pesado. Impossível de eu enviar por e-mail, de eu enviar por qualquer outra forma para minha coordenadora, para minha parceira de sala, para ela acompanhar o que eu tô fazendo, enfim. O que eu fiz? Eu dividi. Então, eu dividi por semana. Eu fiz um arquivo do PowerPoint para cada semana de trabalho realizado. Enfim, cortamos, fiz tudo, meio que refiz, né? Porque eu fui reorganizando tudo, tal. Ok, salvei. Enorme, enorme. Aí iam ficar, imagina, a gente já tá o quê? Na 8ª semana, 8 arquivos, 9, né? Porque teve um arquivo antes de apresentação, tal. Então, 9 arquivos só até agora. Imagina se alguém pede, vou enviar 9 PowerPoints. Também não foi por e-mail, não foi por WeTransfer. Eu compactei, eu reduzi, enfim. Eu até baixei programa para compactar PowerPoint sem sucesso. Aí eu falei, gente, não é possível. O que eu vou fazer agora, sabe? Caiu por água abaixo. E aí, abri meu querido Google. E como eu já falei para vocês das ferramentas que o Google possibilita, e uma delas maravilhosa se chama Apresentações. Então, chegou a hora de falar sobre o Google Apresentações. E lá fui eu fuçar no Google Apresentações e descubro que é um PowerPoint da Google. Mas ele é um arquivo que fica no Drive, né? No Drive do Google. Então, ele não é sobrecarregado. Ele é muito prático, ele tem diferentes designs que você pode escolher, ele é, assim, super completo e eu adorei trabalhar com ele. E o mais legal é que é um arquivo só seu, onde você tem acesso de várias formas, você não precisa ficar salvando em USB, em nada, né? Um pendrive, nada disso. Você salvou, você abriu lá com a sua conta Google, ele já salva automaticamente. Até se você esquece de salvar, ele já vai salvando automaticamente. Igual o Docs, igual o Google Keep. Aí, enfim, você vai na casa de outra pessoa. Putz, eu não trouxe meu pendrive, não tem problema. Você abre o seu Google, tá lá. A sua apresentação tá lá, feita. Você consegue ver pelo aplicativo do celular. Enfim, você consegue usar de mil e uma formas, né? Então, eu tô adorando usar esse recurso. E aí, o que eu fiz? Eu refiz todo o meu portfólio, semana a semana, lá. Só depois que eu fui descobrir que você consegue importar os seus slides de um PowerPoint para apresentações. Ele vai dar uma desconfigurada, mas é só você depois ajustar algumas coisas. Mas eu só descobri depois que eu já tinha feito tudo de novo. Gente, todo esse processo me levou mais de 2 dias. Praticamente 2 dias inteiros fazendo isso. Mas enfim, refiz, consegui fazer. Depois a gente vai descobrindo novas ferramentas. E eu fiz, então, todo o meu portfólio virtual pelo Google Apresentações. E eu acho muito legal. Então, além de eu conseguir abrir ele em diferentes dispositivos, aí, por exemplo, a minha parceira, eu quero que a minha parceira veja. Eu só coloco em compartilhar e ela consegue também ter acesso. A minha coordenadora também. Então, a minha coordenadora, a minha parceira, tem algumas outras professoras que queriam acompanhar,
elas estão com esse acesso. Então, elas conseguem acessar esse meu arquivo do Drive e olhar como é que tá o portfólio, a construção do portfólio. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito legal. Os filmes rodam super bem, os vídeos rodam bem, as fotos, as ferramentas de edição ali são bem práticas e bem legais. Então, eu vou mostrar para vocês rapidinho como que eu montei o meu portfólio. Então, essa é a minha apresentação no painel de apresentações do Google. Eu coloquei uma introdução breve e aí a gente começa com algumas fotos de que crianças receberam o caderno, postagens aleatórias das famílias, e aí a gente organiza por slides. Então, como é que foi a acolhida, o que foi postado, como é que foi feita, a primeira semana, o retorno das crianças, com fotos, os nossos vídeos que a gente vai postando e as temáticas trabalhadas nesses vídeos. E aí, semana a semana, a gente vai mostrando o conteúdo e o retorno das crianças e das famílias. Bom, gente, agora que eu vou só mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que eu tenho feito. Então, aqui ficam todos os slides, e aí vem essa semana, certo? Então, aqui a gente tem essa semana. Eu só não vou virar muito porque tem o registro de uma criança aqui, tá? Como é que eu faço? Esse layout aqui, ele já estava, ele já existe. Então, se você vier aqui, ó, se você clicar aqui fora, aqui, ó, ele já tem esse modelo, portfólio, tá vendo? Que já vem com esses designs todos. Então, eu só permaneci usando, ó, a tela do computador, tal como design. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Então, vamos lá, como é que eu faço? Por exemplo, eu vou colocar o que a outra professora fez, tá? E o retorno de uma atividade que eu recebi. Então, a primeira coisa que eu faço eu preciso subir o vídeo para o meu canal. Sim, eu preciso subir, ele precisa ficar aqui para eu poder linkar ele lá no Apresentações. Eu não consigo colocar o vídeo direto dos meus arquivos. Então, por exemplo, esse vídeo chama Imitando os Animais, certo? Como o meu YouTube, ele já tem todas as configurações padrões, eu vou tirar tudo. Ele vai ficar numa playlist privada, eu só não vou mostrar pra vocês porque é o nome da escola. Eu vou sinalizar como conteúdo para crianças, não vou monetizar o vídeo, né? Então, vou deixar aqui e ele fica como não listado, certo? O vídeo vai subir. E aí, a gente volta lá, enquanto o vídeo vai subindo, como é um vídeo bem rápido, ele não vai demorar muito. Enquanto isso, a gente vai fazendo o layout. Por exemplo, eu pego esse layout e copio. Você pode fazer tudo pelo teclado, tá? Como eu tô segurando a câmera, tá aqui, ó, copia, copiou, colou. Já tenho aqui, ó, vendo? O design tá criado aqui. Depois eu vou colocar ele no lugar, quer ver? Então, eu vou deixar ele aqui embaixo, certo? Então, por enquanto, eu vou deixar aqui enquanto o vídeo tá subindo. Agora, eu vou lá no meu grupo do Facebook e eu vou printar a parte aonde a família responde a minha proposta. Bom, eu printei lá, agora eu passo pra cá, Ctrl V. Ó, é o print da tela que eu tirei. Por quê? Como as minhas famílias postam direto no Facebook, eu não consigo ter o arquivo de vídeo delas, né? Então, esse aqui, ó, você dá 2 cliques em cima da imagem, você corta. Então, eu vou cortar e eu tô fazendo só de exemplo, tá, gente? Eu não sei se eu vou usar essa imagem ou não, talvez ela tenha ficado meio borrada, mas é só pra mostrar pra vocês. Você coloca o tamanho que você quiser, tá vendo? Ela ficou borrada. Eu vou pegar um outro print, mas assim, enfim. Eu faço um print da atividade igual eu fiz, ó, vamos supor. Tá vendo, ó? Prints das atividades, tá? E aí, você coloca onde você quiser, você encaixa aqui, enfim, aonde você quiser. Aí, vamos aqui pro vídeo, né? Ele já carregou no YouTube. Então, o que que eu faço? Eu vou lá naquele vídeo, eu preciso do link dele, né? Da URL dele. Eu vou pegar a URL do vídeo, Ctrl C. Eu vou lá no meu portfólio, e aí eu vou aqui, ó, inserir vídeo. Ele só dá, ó, ou pelo Google Drive. Se você tiver o vídeo no Google Drive, você pode subir pelo Google Drive. Como eu não tenho, então, eu vou pôr o URL. Eu coloco aqui, ó. Tá aqui, certo? Aparece o vídeo aqui. E aí,
certo? Eu só centralizo ele onde eu quero deixá-lo. Certo? Tá aqui, as duas propostas da semana estão aqui. Você pode colocar, então, aqui, ó, eu vou colocar um texto. Eu vou copiar essa forma e vou reproduzi-la. Aí, aqui, assim, ó, eu vou escrever. Que tal... O primeiro era um circuito, né? Esse aqui. Que tal imitar um animal? Que essa foi a proposta, certo? Que a professora fez. Então, tá aqui, eu vou colocar aqui. E aí, as respostas que a gente for tendo, a gente vai colocando por aqui. A gente vai anexando aqui. Não precisa salvar, ele já é salvo automaticamente. Para você apresentar, você coloca aqui, ó, apresentar, certo? Você inicia a apresentação, fica como se fosse uma apresentação, ó, de slide mesmo, tá vendo, ó? Com o vídeo aqui, ó, você dá o play no vídeo, ok. E se você quiser compartilhar com alguém, você coloca aqui com quem você quer compartilhar, você coloca o e-mail da pessoa com quem você quer compartilhar. E pronto, aí você vai dando prosseguimento. Vai criar um novo slide, você coloca Ctrl M, ou você vai em inserir novo slide. Aqui, ó, cria um slide assim. Você coloca o seu título e aí você faz o design que você quer, igual PowerPoint. E assim eu vou montando o meu portfólio. Gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre portfólio. Se você usa, se você faz portfólio, conta pra mim da sua experiência, como que você faz. Vamos compartilhar, quem sabe você também não me dá ideias. Eu adoro pegar novas ideias. E se você tem alguma dúvida ou até alguma sugestão para dar sobre esse tema de registros, enfim, da nossa vida de professora, deixa aqui nos comentários, tá bom? Não se esquece, deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal para aumentar a nossa família, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!